do ofício das leituras do dia 16 de setembro de 2023, sábado da 23ª semana do Tempo Comum, das cartas de São Cipriano, bispo e mártir, século III. Fé generosa e firme. Cipriano a Cornélio, irmão no episcopado. Tivemos conhecimento, irmão caríssimo, do glorioso testemunho da vossa fé e fortaleza, e a glória da vossa pública confissão de fé deu-nos tanta alegria que nos consideramos participantes e companheiros dos vossos méritos e louvores. De fato, se formamos todos uma só igreja, se temos um só coração e uma só alma, qual é o sacerdote que não se congratula com a glória de outro sacerdote, como se fosse própria? E qual é o irmão que não se alegra com a felicidade dos seus irmãos? Não se pode exprimir suficientemente a alegria e o contentamento que aqui se manifestaram, quando fomos informados da vossa vitória e fortaleza, quando soubemos que vós fostes um verdadeiro chefe dos irmãos na confissão da fé, e que a mesma confissão de fé do chefe foi confirmada pela confissão dos irmãos. Deste modo, sendo o primeiro a caminhar para a glória, levastes muitos companheiros a participar da mesma glória, e sendo o primeiro a confessar a fé em nome de todos, persuadistes o povo à confissão da mesma fé. Não sabemos o que mais havemos de louvar em vós, se a vossa fé generosa e inquebrantável, se a inseparável caridade dos irmãos. Assim se manifestou publicamente a coragem do bispo à frente do seu povo, e se afirmou claramente a fidelidade do povo em plena solidariedade com o seu bispo. Em vós, toda a Igreja de Roma deu um magnífico testemunho, unida num só coração e numa só voz. Brilhou em todo o seu esplendor, irmão caríssimo, a fé que o apóstolo elogiava na vossa comunidade. Já então ele previa, em espírito, esta gloriosa coragem e fortaleza. Já então, anunciando o futuro, celebrava a glória dos vossos méritos e, exaltando os louvores dos pais, estimulava a coragem dos filhos. Com a vossa perfeita concórdia e com a vossa fortaleza, destes a todos os cristãos um magnífico exemplo de união e constância. Irmão caríssimo, a providência do Senhor nos adverte que está iminente a hora do nosso combate. A bondade divina nos vai prevenindo com salutares inspirações de que se aproxima o dia da nossa prova. Por isso, em nome da caridade que nos une, ajudemo-nos uns aos outros, perseverando assiduamente com todo o povo nos jejuns, vigílias e orações. Estas são as nossas armas celestes, que nos conservam firmes, fortes e perseverantes. Estes são os dardos espirituais e os baluartes divinos que nos protegem.
lembremo-nos uns dos outros em perfeita concórdia e unidade de espírito. Oremos sempre e em toda a parte uns pelos outros, e procuremos aliviar esta hora de tribulação e angústia com a nossa mútua caridade. Das atas proconsulares do martírio de São Cipriano, bispo, século III. Numa questão tão justa, não é preciso refletir mais. Na manhã do dia 14 de setembro, reuniu-se uma grande multidão em Sesti, como tinha ordenado o procônsul Galério Máximo. E assim, o mesmo procônsul Galério Máximo, que nesse dia tinha marcado uma audiência no átrio Salsíolo, mandou que trouxessem Cipriano à sua presença. Quando lhe foi apresentado o procônsul Galério Máximo, disse ao bispo Cipriano: Tu és Tácio Cipriano? O bispo Cipriano respondeu: Sim, sou eu. O procônsul Galério Máximo disse: És tu que te apresentas como chefe de uma doutrina sacrílega? O bispo Cipriano respondeu: Eu mesmo. O procônsul Galério Máximo continuou: Os sacratíssimos imperadores ordenaram-te que oferecesses sacrifícios aos deuses. O bispo Cipriano disse: Não o faço. Galério Máximo insistiu: Reflete bem. O bispo Cipriano respondeu: Faz o que te foi mandado. Numa questão tão justa, não é preciso refletir mais. Galério Máximo, depois de consultar os seus assessores, proferiu com dificuldade e pesar esta sentença: Viveste muito tempo segundo esta doutrina sacrílega e associaste muitos outros à tua seita nefasta, constituindo-te inimigo dos deuses romanos e dos seus cultos sagrados, sem que os piedosos e sacratíssimos príncipes Valeriano e Galieno, nossos augustos, e Valeriano, nosso nobilíssimo César, tenha conseguido reconduzir-te à observância das suas cerimônias religiosas. Por isso, tendo sido reconhecido como autor e instigador dos piores crimes, servirás de exemplo àquele que associaste ao teu delito. Com o teu sangue será restabelecido o respeito pela lei. Dito isto, leu em alta voz o decreto. Foi decidido que Tácio Cipriano seja decapitado. O bispo Cipriano disse: Graças a Deus. Ao ouvir esta sentença, a multidão dos irmãos dizia: Nós também queremos ser decapitados com ele. Por isso gerou-se uma grande agitação entre os irmãos, e seguiu-o numerosa multidão. Assim foi conduzido Cipriano ao campo de Sesti. Chegado aí, tirou o manto e o capuz, dobrou os joelhos por terra e prostrou-se em oração ao Senhor. Tirou depois a dalmática, entregou-a aos diáconos e ficou com a túnica de linho, e assim esperou a vinda do verdugo. Quando este chegou, o bispo mandou aos seus que dessem ao verdugo 25 moedas de ouro. Entretanto, os irmãos estendiam diante dele lençóis e lenços. Então o bem-aventurado Cipriano,
vendou os olhos com as suas próprias mãos. Mas como não conseguia atar as pontas do lenço, intervieram para o ajudar o presbítero Juliano e o subdiácono Juliano. Assim sofreu o martírio o bem-aventurado Cipriano. Para evitar a curiosidade dos gentios, o seu corpo foi depositado num lugar próximo. Daí foi retirado durante a noite e trasladado com círios e archotes, com preces e em grande triunfo, para o cemitério do procurador Macróbio Candidiano, situado na Via Mapaliense, perto das piscinas. Poucos dias depois morreu o procônsul Galério Máximo. O bem-aventurado Cipriano sofreu o martírio no dia 14 de setembro, sendo imperadores Valeriano e Galieno, mas sob o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual seja dada honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.